Fundo imobiliário de papel, certo? Deixa eu compartilhar minha tela com você aqui. Vamos ver um relatório na prática de um fundo imobiliário. Você já aprendeu, né? O que é, como é que funciona um fundo imobiliário. E vamos então à parte prática aqui. Eu já peguei para você, para adiantar aqui, ó, um fundo imobiliário de papel, o KNCR 11, ok? Da Kinea, né? Gestora do Itaú, empresa do Banco Itaú. Luiz, como é que eu faço para baixar? Você vem aqui, ó, Kinea, o site oficial dela, tá? Ó. Deixa eu entrar aqui com você. Kinea. Entrando aqui direto na página, depois você vem em documentos, ok? Deixa eu abrir aqui. Então, documentos, vamos lá. Deixa eu carregar aqui, como estava parado na tela um tempinho, ele acabou demorando. Beleza, você entrou em documentos, você vai vir aqui, ó, perdão, documentos. Você vai descer um pouquinho. Cadê? Perdão, fundos, tá? Aqui, ó, fundos. Imobiliários, né, que é um fundo de CRI, tem esse aqui KNCR, que é o que a gente vai analisar agora, ok? Deixa ele carregar. Aí você vai descer um pouquinho, ele aparece para você aqui, ó, documentos. Tem documentos. Você vai vir aqui informe mensal, mas no caso aqui ele está em 2021, a gente quer mais recente. Você vem aqui em seção de documentos, clicou. Então todas as gestoras, geralmente você vai seguir esse padrão, tá? Vai em documentos ali para você analisar como é que funciona, como é que você consegue acessar o relatório gerencial do fundo, ok? É o que a gente analisou já no fundo de tijolo, né? Que você já viu, no fundo de shopping. E agora a gente vai analisar também nesse fundo de papel aqui, beleza? Carregou, ó, ele aparece o último relatório, tá aqui, ó. Vamos lá, relatório, aqui, ó. Carta do gestor, 7 de 2022, é o atual. Só clicar aqui. Luiz, eu quero de outros períodos. Você vem aqui, ó. Cadê histórico? Onde que aparece aqui, ó? Eu já acessei. Próximo. Isso, próximo. Tá bom? Se você quisesse ver o outro, mas aqui é a carta do gestor. Eu já cliquei aqui, então já está aberto só para adiantar para a gente ganhar tempo, beleza? Mas não tem segredo, eu já peguei aqui o de julho de 2022. Você já vai entender o porquê. O de junho, peguei o de janeiro de 2021. Janeiro 22 e setembro de 2020. Por quê? Lembra que eu falei que fundo de papel tem alteração em relação à taxa Selic? Então vamos ver isso aqui na prática agora, tá? Deixa eu só ampliar aqui e vamos então começar a nossa análise aqui. Beleza, então nós estamos aqui analisando agora um fundo imobiliário de papel, né? O fundo KNCR 11, beleza? Então tá aqui o CNPJ, o nome da gestora do Itaú, você pode clicar aqui, tem o site, tem o LinkedIn, tem o YouTube, é uma empresa Itaú. Então assim, Itaú, né? Não precisa nem de falar mais nada, né? Assinatura carimbada. Nome do fundo, a data, objetivo do fundo. O portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs. Você já entendeu na aula, perfeito? Patrimônio, 4,5 bi, já passa no nosso crivo. Gestora, Kinea, passou no crivo também. Planilha de fundamentos, você pode clicar e acessar aqui também. Cota patrimonial no último dia útil de julho, né? Estou gravando essa aula aqui em agosto, né? Dia 16 de agosto, isso, que dia que é hoje? Dia 16 de agosto exatamente de 2022. Essa aqui é a última informação atualizada de julho, data de fechamento, né? Referente a julho. Número de cotistas, passou no crivo também, 125 mil. Cota de mercado é 29,7. Então aqui é o valor patrimonial e aqui o valor de mercado, né? Então está um pouquinho acima do valor de mercado, a gente já vai ver o PVP já que eu te falei, você lembra disso? Beleza. Liquidez média diária 7,15, também passa, né, no nosso crivo. Valor da cota, dividendos pago aqui em 11/8, né, que foi pago agora em 11/8, R$ 1,15. A taxa média do fundo é o CDI mais 2,52. Então o objetivo é ter uma taxa de CDI, seguir o CDI, é o benchmark dele, mais uma taxa pré-anual de mais 2,52. E o patrimônio líquido aqui, 1,09 bilhão, tá? Volumes de CRIs adquiridos no mês. Rendimento mensal, 107% do CDI, já líquido de imposto de renda, né? Enquanto eu gravo essa aula aqui, a Selic está em 13,75, então está acima da Selic o rendimento realmente desse fundo, beleza? Vamos lá, vamos dar uma lida aqui, que o gestor está conversando com você, falando o seguinte. Posição ao final do período. Ao fim de julho, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 108% em CRIs e 5,8% em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações. A parcela investida em CRIs em CDI corresponde a 106,9% do patrimônio do fundo, remunerados a um yield médio de CDI mais 2,52% ao ano, com prazo médio de 6,1
Para maiores detalhes, favor ver a seção. Enfim, então a média dos títulos aqui, do prazo dos títulos, são 6,1, né? 6,1 anos aí, né? Então 6 anos e 1 mês, por exemplo. Ele fala da rentabilidade e o seguinte, você vai ver mais abaixo que o fundo ele tem mais que 100% do patrimônio investido, né? Como se ele tivesse aí alavancado. Não é bem uma alavancagem, mas é uma operação que a gente vai entender mais à frente, uma operação compromissada que fala. Rentabilidade. Os dividendos referente a julho, perdão, cuja distribuição ocorrerá no dia 11/8, então já aconteceu enquanto estou gravando essa aula, são de R$ 1,15 por cota e representam uma rentabilidade equivalente a 107% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando uma cota de R$ 103,86. A rentabilidade do fundo tem sido beneficiada pelo processo de elevação da taxa Selic. Olha que informação importante. Tendo em vista sua carteira majoritariamente pós-fixada. Então o que o gestor está falando com você aqui? Ó? A Selic está mais alta, esse fundo vai pagar mais também. Se a Selic cair, o rendimento vai cair também, é proporcional. Vamos vendo depois nos outros relatórios se isso é verdade. Destacamos que o Copom elevou a taxa básica de juros da economia para 13,75 no início de agosto. Né? Então, esse relatório aqui é referente a julho, mas ele está fazendo essa menção referente a agosto, certo? Data de início do fundo. Passa no nosso crivo também, acima de 5 anos. O fundo tem 10 anos, né? Vai completar agora aí 10 anos em 2022. Taxa de administração 1,08. Eu acho até uma taxa um pouquinho alta para fundo de papel, mas como a gestora é boa, né, tem entregado um bom resultado, enfim, acaba valendo a pena, tá? Performance não há. A gestora do próprio Itaú, né, administradora Intra, DTVM, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Gestora Quiné, empresa do Itaú também. Público em geral, né, que é o tipo de investidor. Beleza, aqui ele está falando para você as novas operações que aconteceu. No período ocorreu a recompra dos CRIs BR Properties, né, o nome de uma empresa aqui, em montante de 240 milhões. A recompra foi acompanhada do pagamento de uma penalidade de pré-pagamento equivalente a aproximadamente 40 centavos por cota, prêmio parcialmente incorporado na distribuição de dividendos desse mês. Os recursos recebidos antecipadamente já foram realocados em novos créditos relacionados ao financiamento, à aquisição pela gestora canadense Brookfield Properties, nome da gestora, de um portfólio de edifícios corporativos majoritariamente localizado em São Paulo e no Rio de Janeiro. O fundo adquiriu 5 CRIs, totalizando um montante agregado de 1,09 bilhão, conforme descritivo abaixo. Então, assim, o que ele está falando? O que aconteceu, né? Ó, as novas operações que foram feitas aí, né, mais atualizadas nesse mês de julho. Então, esses imóveis aqui, ó, dessa gestora, né, o devedor Brookfield, volume 1,9 bilhão. Qual foi a taxa? CDI mais 2,15. Aí, o que ele fala aqui para você? Ó? Os 5 CRIs compõem de uma parcela relevante do pacote de financiamento de aquisição pela Brookfield de um conjunto de 10 imóveis que eram detidos pela BR Properties. Os CRIs adquiridos contam uma garantia, alienação fiduciária de imóveis, fiduciária de cotas, detentores de impedimento de cessão fiduciária, enfim, as garantias aqui. Só para você entender, aqui embaixo ele tem uma legenda explicando o que é isso aqui, ó. AF, alienação fiduciária, AF de cotas, cessão fiduciária e aqui o FR deu um branco aqui, deixa eu olhar, FR, tem aqui embaixo, ó, cadê? FR, cadê? Tem aqui, ó, mais abaixo. Pensei que estava mais acima, mas está mais abaixo aqui, ó. FR, pronto, acho que está nesse aqui, ó. Fundo de reserva, pronto, lembrei. Fundo de reserva. Beleza, vamos voltar aqui para a gente entender. Falar um pouquinho dessa operação. Tá, então tá aqui descrevendo toda ela, né? Então só para você entender, quanto mais garantias, melhor, mais segurança para o fundo, né? E menos riscos de calote acontece, tá? De realmente de não pagar. Ou seja, de fundo não receber e, consequentemente, você, um investidor, ser cotista, ser impactado também. Aí ele fala o seguinte, vamos lá. A Brookfield é uma das maiores e mais respeitadas gestoras de investimentos alternativos do mundo e possui uma presença relevante no Brasil, tendo adquirido portfólio de montante total de aproximadamente 6,2 bilhões, incluindo custos, etc., configurando a maior transação imobiliária já realizada no mercado local, ou seja, isso dá segurança, né? Uma excelente empresa. Os ativos adquiridos são de boa qualidade e com ótimas localizações, sendo que 90% do volume de aquisição corresponde a prédios AAA, né? 3As, lembra a nota de crédito, o rating? Quanto maior a nota, né, mais qualidade, né, mais localizado, geralmente mais caro é o aluguel também, é mais segurança, né, para o fundo, mais segurança para esse CRIs aqui. Em São Paulo e Rio de Janeiro, com destaques para o Parque da Cidade, JK, Torre B e Ventura Towers, certo?
Aí operações compromissadas reversas, conforme informado em relatórios anteriores, então ele já informou isso aí em outros relatórios, né? O fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs durante o mês de julho. Foram realizadas novas operações, de forma que atualmente essas operações representam uma exposição de aproximadamente 13,8% do patrimônio líquido do fundo, patamar considerado adequado, né? Então a equipe de gestão do fundo considerou que esse patamar aqui, dessas operações compromissadas, né, realmente não está muito arriscado, então está adequado ali em função do objetivo do fundo e da estratégia do fundo. As operações compromissadas permitem maior flexibilidade e velocidade na alocação de recursos e também a melhoria no patamar de rentabilidade. Ou seja, o gestor fazendo esse tipo de alocação, ele é pegando o dinheiro do fundo e alocando dessa forma, ele tem o quê? Flexibilidade, ou seja, ele consegue mexer o dinheiro facilmente, tirar de um lugar e colocar no outro, e velocidade também, né? Então isso possibilita o quê? Melhoria no patamar de rentabilidade, né? Isso mostra que realmente a gestão está fazendo um bom trabalho, né? E tendo essa preocupação aí, opa, surgiu uma oportunidade aqui, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente ter um retorno melhor. Dessa maneira, acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Vale destacar que as operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Quineia, atendendo critérios como liquidez, ou seja, facilidade de conversão, percentual máximo do fundo e custo, né? Qual o percentual máximo que isso atinge e o custo também, né? O custo é muito alto, mas tem vantagem? Eles analisam tudo isso também. Vamos lá. Resumo da carteira. Então aqui, ó. Luiz, qual que é a composição dessa carteira do fundo? Como que está composto o patrimônio desse fundo, tá? Os dados da carteira são atualizados diariamente na página da Quiné, né? Se você clicar aqui, ele vai direcionar para lá na seção cota diária. Mas aqui, ó, como que está composto neste momento a carteira desse fundo? CRIs tem 107% indexados ao CDI, esse é o benchmark, é o índice que esses CRIs ele busca superar, né? Ou acompanhar pelo menos. Aqui é a taxa média, né? A taxa média na curva, porque aqui é quando foi adquirido, né? Pegando todos os títulos. E aqui é em relação à marcação a mercado, geralmente que tem a marcação ali todos os dias, né? E durante o período que foi emitido esse relatório. Prazo médio, conforme foi informado, 6 anos, né? Em um mês. Tem um CRI representa mais 1,2 do patrimônio. O indicador dele de referência é inflação, mais 8,07. Então a maior parte, ó, está em CDI, um pouquinho em inflação, né? Tá aqui a taxa também, e o restante encaixa aqui 100% do CDI. Quando você pega aqui, ó, alocação por setor, tá? Ó, alocação em CRIs, 108% do patrimônio do fundo. Esse aqui, ó, 107 mais 101, porque o restante é caixa, é dinheiro em caixa, ok? Vamos lá. CRIs residenciais, 6,5. Logísticos, 5,3. Shoppings, 31. E 57 são escritórios. Então, assim, uma empresa, ela é diferente de uma pessoa física, né? Geralmente, pessoa física é afetada mais rápido, né? A empresa ela consegue ali, fazer uma gestão das suas dívidas, dos seus ativos, dos seus passivos. Então, é mais seguro para o fundo ter a maior concentração em escritórios, né? Então, a maioria está aqui, ó, escritórios, shoppings, logística e residencial, bem pouco também. Alocação total por indexador. Quais são os indexadores dessa carteira de papel? Tá aqui, ó. O objetivo dele não é acompanhar o CDI? Então tá aqui o CDI, 93%. Ou seja, a cada R$100 do fundo, R$93, ou melhor, R$93 está onde? Está em CDI. 1% em IPCA e o restante em Selic, certo? Então tá condizente realmente com o objetivo do fundo, né? A alocação aqui por indexador. Então, por setor, por indexador e o total aqui, beleza? Negociação e liquidez, ó, informação importante aqui para você aprender a fazer essa leitura, essa análise, tá? No mês foi transacionado um volume de 150 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente 7,15 milhões por dia. Poxa, tá tranquilo demais, né? O nosso crivo aí, a negociação, você tem em média, se não falha a memória, 1 milhão, né? Não me lembro o critério aqui, deixa eu ver aqui. Tá lá na outra aula, não vou voltar não, depois você vê aí. Para não ficar perdendo aqui, a gente já falou sobre isso. Mas se não falha a memória, no mínimo 2 milhões eu falei, ou 1 milhão por dia, tá? E ele tem aqui tranquilamente esse resultado. Vamos lá, vamos analisar isso aqui, ó. O histórico desde novembro de 2012, certo? Ó, todos os anos aqui. Olha que interessante, eu quero pegar uma informação mais atualizada para você. A gente consegue enxergar aqui, ó, principalmente, acho que fica mais visível. Vamos pegar fevereiro de 2020. Então vamos lá, a pandemia estourou finalzinho de 2019, mas começou o boom mesmo em 2020. Só que aqui a gente tem alguns fatores importantes. Boom da pandemia,
E também o que? Taxa Selic. Lembrando, estamos falando de um fundo de papel. A Selic subiu, ele sobe também e paga mais rendimento. Aqui, ó, se você for pegar, na verdade, em setembro, se não falha a memória, setembro de 2020, eu vou confirmar aqui, mas eu lembro que aqui a Selic, ela estava na faixa de 2% mais ou menos. Mas foi o boom da pandemia, eu vou falar da pandemia aqui agora. Deu aquele boom no mercado, caiu tudo, né? Olha só, linha laranja, valor de mercado. Linha azul, valor patrimonial. Sempre aquela analogia da casa. A minha casa é o valor patrimonial. Está avaliada em 1 milhão em 1 milhão de reais. Isso é quanto a minha casa realmente vale, a linha azul. Mas o mercado estava pagando quanto? A linha laranja abaixo aqui, ou seja, todo mundo desesperado, todo mundo vendendo. Então era a oportunidade de compra, de comprar mais barato. Por quê? Quem tem visão de curto prazo, a sardinhada, né? Não tem visão de longo prazo, sai vendendo desesperado, acha que vai perder dinheiro. E aí quem tem caixa, quem aproveita as oportunidades, nesse momento de queda muito brusca, compra mais barato, ativos de boa qualidade. O que aconteceu aqui, ó? Então você está vendo aqui, ó, a queda brusca. Beleza, pandemia passando, né? Sobe, desce, mas sempre, ó, o mercado pagando abaixo do valor patrimonial, certo? Então ele valia muito mais o mercado pagando abaixo. Aí começou a andar as coisas, né? Pandemia acaba, pandemia não acaba, mas está andando melhor as coisas aqui. Agora está praticamente igual, ó. Valor patrimonial, né? A cota patrimonial, junto do valor de mercado. Está praticamente ali 6 por meia dúzia, certo? Então a gente enxerga também, além da pandemia, que teve essa queda brusca aí também, a alteração da taxa de juros, né? Então o mercado foi pegando segurança novamente, né? A taxa subindo novamente também, então foi igualando aqui, beleza? Luiz, eu não entendi, eu estou com dúvida. Deixa a sua dúvida aqui, tá? Manda sua dúvida aqui, ou pode mandar também no WhatsApp, enfim, no grupo lá dos alunos, certo? Ou mesmo se você tiver o WhatsApp privado. Informações contábeis aqui, informações financeiras. Para a apuração do resultado, considere os rendimentos apropriados através do regime contábil de competência, que compreende juros e correção monetária dos ativos, reduzidos a taxa de administração, custódia e demais custos, adicionalmente excluídos de marcação ao mercado, enfim. Agosto de 2021, aqui ó, a gente só vê crescendo, né? O resultado, ó, 20 milhões, 21, agora 63 milhões. Está crescendo o patrimônio. Resultado, instrumentos de caixa, está aqui ó, crescendo também. Despesas do fundo é natural, né? Cresceu o patrimônio, tem despesas também, sobe um pouquinho, mas bem equilibrado aqui, ó. E resultado, aqui de fato, depois que pagou tudo, né? Aqui seria o bruto e aqui resultado líquido. Seria o que? O lucro líquido aqui do fundo. 18,6 milhões, certo? No mês, estou falando só dos meses, tá? Total aqui 63 milhões em julho. Resultado por cota, o quanto que o fundo teve aqui pegando por cota. Quando divide o patrimônio líquido por cota, cada cota deu quanto? 47 centavos em agosto de 2021. Aí você pega dezembro de 21, 82. Ué, ele só está subindo. E aqui, ó, distribuição por cota. É isso aqui que entra no seu bolso. Aqui o quanto é de resultado por cota, líquido. E aqui o quanto vai entrar no seu bolso. 50 centavos, 55, 56 centavos, 65, 32 e agora R$1,15. Né? Então, geralmente, ó, ele distribui de resultado bem próximo do que realmente tem, né? Ó, aqui teve de resultado 1,45, distribuiu 1,15, né? E aí que legal aqui, ó, ele deixa uma observação. O fundo possui saldo de lucro a distribuir de 31 por cota. Tem uma diferença a mais que ele ainda vai entregar para você, cotista. Tá? A gente até percebe isso aqui, ó, porque ó, 45 para 15 tem uma diferença de 30 centavos, ó. 0,31, né? Praticamente igual aqui o que ele está falando. Tem uma diferença aqui a distribuir ainda para você. Provavelmente você vai receber aí nos próximos meses, se você é cotista desse fundo, ok? Enfim, vamos lá. A gente percebe agora, a gente vai ver essa alteração, Selic subindo, o rendimento subindo também, né? É algo natural. Mas vamos lá. Rendimentos mensais. Rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses. Considerando a distribuição de rendimento e tomando como base a média ponderada dos valores praticados nas emissões de cotas, valor de referência, período, dividendo, taxa DI, rentabilidade do fundo, o percentual da taxa em relação à DI e a taxa aqui, gross up, ele deixa uma abreviação, comparado aí já, se não me falha a memória aqui, com isenção de imposto de renda, deixa eu só ver aqui, cadê? Gross up, cadê? Não, ele não está marcando. 1, 2, 3. Considera uma taxa de rendimentos. Considera-se uma alíquota de IR de 15%. Exatamente. Está considerando uma alíquota de imposto de renda aqui. Aqui com uma alíquota de 15% dessa taxa DI Gross Up. Acho que é assim que pronuncia. Mas vamos lá. Julho de 2022, o mês atual.
Quanto pagou de dividendo para você, investidor? R$ 1,15. Essa taxa representa quanto do DI? 1,03, uma rentabilidade de 1%, 1,03. Rentabilidade do fundo, 1,11. Esse percentual comparado ao DI deu quanto? 107%. E considerando o imposto de renda de 15%, 126%. Presta atenção aqui agora para você entender como que teve grande alteração. Dobrou de praticamente de um ano, né? Julho a agosto, próximo mês aqui, ó. De agosto de 2021 para julho, de 50 centavos passou para R$ 1,15. Nossa, Luiz, que maravilha, só vai subir esse fundo daqui para frente? Ei, não se engane, tá? Porque estamos vivendo um ciclo de alta, ainda tem mais um período de alta da Selic enquanto eu estou gravando essa aula. Mas não se engane, porque as coisas nem sempre serão assim e não vai ser assim, nem sempre foram assim também. Tá? A rentabilidade maior também, ó, né, 40%, 0,44%, 1%. Então é natural também ele estar pagando a mais porque Selic está subindo. Mas não se engane, não vai ser assim para sempre. Tá? Vai ajustar aí em função realmente da correção da taxa Selic. E é importante você entender também que você precisa reinvestir esses dividendos que você realmente recebe, conforme eu já falei na aula anterior, porque o seu poder de compra é perdido ao longo do tempo, porque o fundo de papel ele não tem uma alteração, um crescimento tão grande assim do patrimônio. Beleza? É sempre necessário fazer novas emissões. Vamos lá agora. Desculpa aqui, o olho coçou do nada. A carteira de ativos. Luiz, lembra que eu falei para você que é muito difícil, ou melhor, muito trabalhoso você analisar uma carteira de fundo de papel, que você precisa confiar mais na gestão? É justamente por isso. Olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, o total, vou pegar só a numeração para você ver aqui, ó. 55 CRIs, 55 credores, né? Às vezes tem credores iguais aqui, mas é muita gente. Como é que você vai analisar tudo isso aqui? É muito trabalho. Então olha aqui, ó, vou pegar alguns exemplos. JHSF Malls, né? Aqui, ó, o ativo, código do ativo, o devedor, né? O ativo imobiliário, quem é o emissor, o indexador, a taxa de aquisição, a taxa, né, com a marcação ao mercado, o tempo médio aqui, o saldo da curva, saldo da taxa de mercado e o percentual da carteira, o quanto que representa. Então você consegue ver, ó, que aqui as taxas estão dentro de acordo com a política do fundo, de acordo com o objetivo do fundo também. O percentual da carteira é bem distribuído, ó, não tem uma concentração muito grande. Eu não sei se você lembra quando a gente analisou lá o fundo de shopping. Lembra o fundo de shopping que eu analisei? Que você tinha ali o XPML11. Se não falha a memória, 4 ou 5 shoppings representam de 40% a 50% da receita do fundo. Ou seja, está bem concentrado ali. Já nesse caso aqui não, ó, quando você pega aqui, ó, você percebe o quê? Cadê? Você percebe que está bem distribuído, ó, não tem um peso muito grande dos ativos, né? O máximo aqui é 7%. Olha só, a distribuição bem grandiosa aqui, ó. Então não representa muito risco. Ou seja, se esse inquilino aqui desse um calote, além das garantias, é claro, tudo mais, mas deu ruim para esse inquilino aqui, ó, para esse credor. Poxa, 7% só. De R$100 seria um calote de R$7. 7%. Então não tem um peso tão grande, isso é importante também. Então você precisa de fato confiar na gestão, porque é muito trabalhoso realmente você analisar CRI a CRI, é muita informação. Vamos lá, acompanhamento da carteira, tá? Mais abaixo a gente vai ver alguns tipos de ativo. Ele dá uma visão geral sobre a carteira. A equipe de gestão realiza o acompanhamento dos investimentos do fundo de forma ativa, né? Então fundo com gestão ativa, está ali de olho o tempo todo, com o objetivo de manter os riscos sob monitoramento contínuo. Eles têm uma grande preocupação continuamente ali, ó. Como parte deste processo são realizadas revisões periódicas dos investimentos realizados, seguindo uma periodicidade pré-definida e determinada por critérios e objetivos estabelecidos e aprovados em comitês de investimento. Então o pessoal são bem chato mesmo, aqui, né? É uma gestora bem chata no bom sentido, né? Que eles querem o melhor, querem excelência mesmo, e isso é bom para você, cotista, ter uma transparência, você percebe isso ao longo do tempo. As revisões são baseadas em diversos critérios quantitativos e qualitativos, que podem incluir análise de informações, enfim. Então vou dar uma corrida aqui. Desenvolvimento de projeções financeiras dos devedores, ou seja, como é que está a qualidade desse meu devedor? Ele tem condição de pagar? Eles fazem esse estudo para ver se realmente vai, como dizer, é só o granfino, é só o filé mignon dos credores que eles pegam aqui para colocar realmente como credores, como devedores realmente, né, desse fundo. Adicionalmente, as análises incluem visita periódica, então vamos visitar os imóveis lá também, né? Porque o que são de imóveis. Garantia, com base de laudo de avaliação, produzido por empresas independentes complementados por análises internas, ou seja, eles contratam uma empresa independente
e a equipe atual também monitora. Enfim, é transparência total, né? Um cuidado total, isso é muito bom. Mecanismo de controle. Grande parte das operações contam com covenants imobiliários, que são garantias, acompanhados mensalmente pela equipe de gestão, que estabelece uma razão máxima entre o saldo devedor do CRI e o valor do imóvel em garantia. Ou seja, eles fazem a razão máxima do que realmente esse devedor está devendo, o quanto ele deve, e a garantia do imóvel. Poxa, eu vou pegar vamos supor que eu tenho uma dívida de R$1 milhão e eu tenho um imóvel avaliado em 800 mil. Se eu der prejuízo, não vai ser suficiente para cobrir essa dívida. Então ele vê aí o máximo possível para ter mais o que? Mais segurança, né? Menos risco aí para o fundo, tá? É uma razão mínima de cobertura do fluxo de recebíveis, fluxo de recebíveis versus a parcela mensal do CRI. A análise desses parâmetros permite a tomada de conclusões importantes sobre as ações a serem tomadas pela equipe de gestão, incluindo a potencial venda de ativo cujos parâmetros de risco estejam em desconformidade com o mandato de investimento do fundo. Então, caso haja alguma desconformidade, eles analisam até a possibilidade de venda. Um cenário, poxa, se esse inquilino aqui, se esse CRI der prejuízo, né, esse credor der prejuízo, como é que seria a venda de um imóvel aqui? Como é que iria pagar realmente, né? Vamos lá. Acompanhamento da carteira, ele fala sobre a perspectiva do setor, né? Ou seja, do setor desses CRIs também, é principal, né? De edifícios, né? Imóveis, né? Empresas, residencial, shoppings. E a questão econômica também, a questão macro, né? Nossa economia, como é que tá? Temos notado, por exemplo, uma melhoria substancial no desempenho do shopping center, né? Shopping voltando, que baseiam crises importantes da carteira, os quais permanecem saudáveis, isso é muito bom. Já no segmento de edifícios corporativos, notamos um aumento importante nos níveis de ocupação, ou seja, passada a pandemia as empresas estão voltando, né? Quem disse que os imóveis iam acabar aí das empresas, o home office, muitas empresas estão no formato híbrido. Já há estudos que provam que as empresas não vão abandonar o presencial, né? A grande maioria vai ser em formato híbrido, porque tem vários estudos, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento, crescimento para os funcionários, etc. É bom o híbrido, porque você tem contato ali com os funcionários no dia a dia da empresa e também você tem uma qualidade de vida ali realmente na sua casa, enfim, no conforto da sua casa. Esse equilíbrio é muito bom, eu particularmente curto muito essa ideia, eu acho que é muito positivo para todo mundo. Vamos lá. Notamos já no segmento de edifícios corporativos, ocupação, imóveis AAA, né? Boas localizações, o que nos deixou confortáveis e aumentar a exposição neste segmento. Ou seja, o que eles falaram? Poxa, tá voltando as empresas. Imóveis de boa qualidade. Isso nos deixa confortável a investir mais nesse setor, né? Ou seja, tá andando as coisas, vai melhorar as coisas, tá deixando mais confortável a gestão. Para informações detalhadas sobre essas operações, vídeo exceção resumo dos ativos. Por fim, recomendamos também os vídeos mensais. Então, todo mês, a Kinea faz de cada fundo um vídeo mensal. Tá aqui, ó. Você pode clicar e ver depois, tá bom? Acho que vale a pena você dar uma olhada aqui também. Vamos lá. Sumário e resumo dos ativos. Então tá aqui, ó, você pode clicar sobre cada um deles também, vai abrir uma aba específica, né, individual. Ele fala aqui para você, escritórios, residencial, shoppings e galpões. Beleza? Resumos dos ativos por segmento. Então tá aqui, ó, escritórios. Vou pegar só um para você ver aqui, ó, que é muita informação para ler, né? Por isso que eu falo. Brookfield, São Paulo e Rio de Janeiro, onde está localizado. A operação acompanha uma parcela relevante do pacote de financiamento da aquisição pela Brookfield de um conjunto de 10 imóveis, aquele que ele falou lá em cima, né? É isso aí, já falou. Então aqui, ó, Lifetime Value. Esse Lifetime Value significa o quanto de retorno que esse fundo vai ter. Vou pegar um exemplo de um exemplo mais prático para você entender. Vamos supor que você é assinante da Netflix. Você vai ficar com a assinatura durante um ano, tá? Você vai pagar lá R$100, por exemplo. R$100 vai dar o quê? 1.200 no ano. Só que tem os custos, etc, tal. Então, esse período que você vai ficar, que são 12 meses, e você vai pagar R$100, esse seria o quê? R$100 vezes 12 meses, R$1.200. Você vai gerar basicamente uma receita bruta de R$1.200 para a Netflix. Esse período todo que você fica com ela, né, de relacionamento, por isso que fala life, é de vida, ou seja, tempo de relacionamento, time é tempo e valor, né? Ou seja, o quanto de valor que é gerado com você enquanto você é um assinante da Netflix. É a mesma ideia aqui você trazer para o fundo, certo? Ou seja, o lifetime value, quanto maior esse percentual, melhor. O quanto, enquanto esse fundo tem essa operação, o quanto ele tem de retorno, o quanto esse cliente, esse credor vai remunerar o fundo também, certo? Aí fala dos tipos de garantia também, o vencimento, enfim. Aqui, ó, vários, né, credores espalhados aí por São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Muita coisa mesmo, tá?
Aí tem as legendas aqui embaixo que eu já falei para você, as operações longas, 2030, 2035, 2031. E eu acho bacana isso aqui porque acho que eu já falei em algum momento, mas para você ver como as empresas pensam a longo prazo, né? E às vezes nós, né, você que já entrou aqui na mentoria, no nosso curso, e tal, tá tendo a visão de longo prazo. Então assim, as empresas estão pensando daqui a 10, 20, 30 anos. Então assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eles não sabem também, mas eles fazem planejamento. Tá vendo? Ó, 2035, 2030, tem operações em 2050, Tesouro Direto em 2045. O tempo vai passando, certo? Eles vão se planejando e realmente executando operações de longo prazo. Então, investidor tem que ter visão de longo prazo porque é assim que funciona, não é da noite para o dia. Tá aprovado aqui, ó. Vamos lá, resumo por segmento: escritórios, beleza? Escritórios ainda, residencial tem aqui, ó. CRI com risco de crédito da incorporadora EVE. Então aqui, ó, Elbor, né, uma incorporadora que tem aqui, inclusive na região de Mogi das Cruzes. MRV, ó, a gente analisou a MRV, se não me falha a memória já, vamos analisar. Tecnisa, né, incorporadora aqui também, ó, alienação fiduciária de terrenos, ó, tá vendo? Então vai lá e financia o terreno pro peão, né, o peão vai pagando lá, o pai de família vai pagando. Da onde que vem? Né, quem recebe? Quem paga? Você que comprou um terreno. Você está pagando o terreno para a construtora, mas ela já vendeu esse direito de crédito para quem? Para uma securitizadora. E o fundo foi lá e adquiriu essa parte. Então tá aqui, ó, para você ver na prática como é que funciona isso. Vamos lá. Shopping Centers, né? Tá aqui, ó. Cria exclusivo com risco de crédito do Allianz Shopping Center. A operação é baseada em infração ideal do Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca. Santa Catarina, Shopping de Santa Catarina. Minas Gerais, né, um do BTG aqui, ó, JHSF Malls, Bahia, enfim. Então você vê que tem operações espalhadas por todo o Brasil, aí, vários tipos de operações. Shopping ainda. E aí galpões logísticos, tem aqui também, ó, um galpão logístico em São Bernardo do Campo, a cidade onde eu nasci, São Bernardo do Campo, e Extrema, Minas Gerais. CRIs exclusivo baseado na aquisição de 2 galpões. Então assim, foi emitido um CRI para quê? Para adquirir galpões logísticos por um fundo imobiliário. Os ativos são localizados na cidade de São Bernardo do Campo e Extrema, plenamente ocupados, sendo o último por um contrato atípico. Lembra lá do contrato atípico? Né? Aquele tipo de contrato que realmente é feito para atender a demanda, né, do inquilino, e também atípico que ele não tem alteração, né? Aquele tipo de contrato que se o inquilino sair, ele precisa pagar todo o aluguel, geralmente não tem uma correção de mercado, tá? Vamos lá, estamos quase finalizando nossa aula aqui. Galpão logístico, Sumaré, operação contra garantia de alienação fiduciária, beleza. Então é isso, tá? Ó, acho que é um resumo bem prático aqui. Vou te mostrar agora, só para você ver o que eu te falei, em relação ao rendimento, tá, desse FII. Cadê, ó? Ó, aqui é de junho, então você percebe, perdão, julho. Junho, patrimônio continua a mesma coisa, 4,19, aumentou, né? 4,45, essa emissão que ele fez agora. Número de cotistas, 125 mil aqui, ó, tinha 119. Olha o tanto de cotista de um mês para o outro, hein? 6 mil a mais, ó. Então, cada vez mais as pessoas investindo em fundos imobiliários. 119 aqui, 125. A cota também, né? Aqui 101,2, aqui foi para 101,40, aumentou um pouquinho. Vamos lá. Aqui pagou 1,5, aqui pagou quanto? 1,15, né? Selic aumentando, paga mais também. Beleza, vamos ver agora em janeiro de 2021, quando a Selic estava o quê? 2% ao ano. Patrimônio menor do fundo, né? O valor da cota menor, ó, 28 centavos por cota. Então, em média a Selic vai, o histórico da Selic é em média 7, 8%, ele vai ficar pagando em torno de 40, 50 centavos, não vai fugir muito disso. Quando a Selic voltar a cair, ele vai pagar menos também. Por isso que é importante você aproveitar esse momento, né? Você está recebendo mais dividendos aí para você reinvestir, né? E virar o efeito bola de neve para você aumentar o seu patrimônio. Janeiro de 2022, ó, 6 meses atrás, ó, 82 por cota, né? Agora a gente falando aqui, em agosto já está pagando 1,15. Só que não vai continuar para sempre. O que eu estou te falando aqui, eu estou te mostrando com números, com resultados concretos aqui, os relatórios, né? De anos anteriores, ó. Agora vamos pegar janeiro de 21, 28 centavos. Um ano depois, né, comparado aqui, 82 centavos, mais do que dobrou. Agora setembro de 2020, olha só, 25 centavos, tá vendo? Luiz, tá ruim esse fundo? Não, é um fundo excelente. Só que é natural, você precisa entender o setor que esse fundo está inserido, entender a característica dele, né, e o comportamento dele realmente ao longo do tempo, tá? E aí você vê aqui algumas comparações, eu quero te mostrar. De uns fundos, lembra que eu te falei? Tem uns fundos, deixa eu baixar aqui, ó.
Ó, de papel também, ó. Você tem o DEVA, o HCTR, que aí você vai ver uns dividendos bem altos, só que você tem que tomar cuidado que, né, quando a esmola é demais, às vezes o santo desconfia também, como diz o ditado. Ó, HCTR, eu peguei a cotação aqui dos últimos 5 anos. Foi subindo a cotação, ó. Ó, subindo também, dividendo de 16%. Meu Deus do céu. Quem não quer receber, né, 12, tá pagando mais de 1% ao mês de dividendo? Poxa, muito bom, né? Mas vamos lá. Esse fundo teve problemas, tá? Teve problemas na emissão, com a gestão, enfim. Teve um bafafá ultimamente no mercado nesse fundo aí, né? E não é um fundo, um bom fundo imobiliário, tem fundos melhores, tá? Então não olha só dividend yield, olha também outros fatores, a gestão principalmente, ainda mais em fundo de papel. O DEVA também, ó, os últimos 5 anos, é um fundo de papel também, ó, a cotação veio caindo, né? A gente teve pandemia, ó, olha aqui, ó, 2020, depois veio caindo, hoje a cotação está em R$ 96,00, já esteve a 104, mas caindo, mesmo com uma rentabilidade alta. Poxa, pera aí, por que a cotação está caindo tanto assim? Então, não necessariamente um fundo com dividend yield alto é uma coisa boa. Você precisa o quê? Abrir os seus olhos para você entender de fato o que está acontecendo. Agora, olha só o KNCR, tá? Os últimos 5 anos. Ele praticamente andou de lado, ó. Mesma coisa, tá vendo? Não cresce tanto. Ó, mas a cotação tá aqui, ó. Caiu na pandemia natural e foi voltando, voltou ao mesmo patamar, ó. Ó, na casa de R$ 100. O máximo que ele chegou aqui, ó, 105. E tá aí no mesmo patamar, tá um pouquinho abaixo agora, mas tá aqui, ó. Quanto que é o dividend yield dele? 9,84. Então é um fundo high grade, alta qualidade. Lembra que eu te falei? Esse aqui é high yield. Altos dividendos, mas o risco também é maior. Então, pesa bem, né? Se você tá construindo a sua carteira ainda, não vale a pena correr tanto risco assim, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Então fica de lição de casa para você. Pega esse relatório, dá uma lida, tá com dúvida? Deixa aqui, relê. Pega outros meses para você comparar também. E é assim que você vai fazer essa análise. Mas lembrando, fundo de papel não tem muito segredo. Você vai ter que confiar na gestão mesmo, deixar eles fazer o trabalho deles e vida que segue. Fechou? Curtiu essa aula? Deixa aí, né, a sua dúvida, o seu comentário. E a gente se vê na próxima aula. Vamos analisar um fundo vamos lá, desenvolvimento depois, fundo de fundos e depois um fundo de desenvolvimento. É isso aí. Até a próxima aula. Tenha uma vida de vitória. Fui. Recording stopped.